Queridos irmãos, a paz esteja com todos. Quero, neste vídeo, falar um pouco acerca de como originou a evangelização aqui no campo de Itaíba. Mas antes disso, eu desejo ler o versículo 15 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Muito bem. O Evangelho chegou aqui na Itaíba por intermédio do pastor Oscar Soares Barro, de saudosa memória. Ele veio por visão de Deus. Esse trabalho teve três fases. A fase missionária, que foi uma visão que Deus deu ao pastor Oscar quando residia lá na localidade chamada Rucinha, um distrito do São Gonçalo da Amarante, na parte lá do sertão. Ele estava numa escola bíblica dominical, com poucos crentes, ainda não tinha chegado ninguém, e ele teve uma visão, assim como se fosse um arrebatamento de sentido, e uma ordem para que ele viesse para Itaíba. E nessa visão, Deus mostrou todo o início do trabalho do Evangelho aqui no município de São Gonçalo. Ele viu o lugar, viu o terreno que ia comprar, viu o preço do terreno, e ele guardou tudo no coração e ficou aguardando a vontade de Deus. Porém, a minha mãe não quis vir para Itaíba, de forma alguma. E ele precisou esperar um ano depois desta visão. Ele teve essa visão em 1950, e quando foi em 1951, foi seca no sertão, perdemos um dos irmãos, dos meus irmãos, filho dele, e com isso a mamãe se desprendeu para vir para Itaíba. Chegando aqui na Itaíba, eles começaram a dirigir culto sozinho na sala da casa, aí também pedia aos moradores do lugar para também dirigir lá nas suas casas, e assim ele foi disseminando o Evangelho aqui na localidade. Mas o povo era muito coração endurecido, não tinha realmente conhecimento do Evangelho, só através da religião católica, mas não conhecia o verdadeiro Evangelho. De modo que passou-se aproximadamente 4 anos para o primeiro morador do lugar aceitar Jesus como Salvador. Depois que ele aceitou, outras pessoas aceitaram, embora que era muito difícil a permanência. Foi preciso ele também expandir o Evangelho pelo distrito, Pecém, Paú, Silpé, Queimada, ali na Lagoa das Cobras. Ele sempre estava procurando uma casa que aceitasse dirigir um culto, e ali ele estava indo falar do Evangelho para aquele povo. Cantava hinos da harpa cristã, juntamente com nós pequenos. Eu tinha apenas 4 anos, cheguei aqui com 3 anos, mas essa fase aí já tinha 4 anos, o Adonias 5 e a Bilan 6 anos. E era essa a família que saía evangelizando, cantando e o papai falando. Isso não era com nenhuma ordem de conversão nenhuma. Ele era um missionário enviado por Deus. De modo que ele, já nos idos de 1958, ele achou que tinha cumprido a missão.
poucas pessoas tinham aceitado Jesus, mas já tinha gente crente no Pecém, já tinha crente no Paú, a família do irmão Ricardo já tinha aceitado Jesus, lá no Ascente Candeia também já tinha uma família que tinha aceitado Jesus, mas eram poucos os crentes no município. Na verdade, o município todo não tinha igrejas evangélicas. Ele que foi o primeiro a esbravar o evangelho aqui neste lugar. A segunda fase é que ele foi-se embora para Fortaleza, achou que tinha cumprido já a missão, foi-se embora para Fortaleza e, chegando lá, o Senhor revelou a ele que não tinha terminado a missão dele aqui. Mas quando fosse para ele voltar, ele avisava. E numa oração de madrugada lá na congregação ali do bairro Nossa Senhora das Graças, um irmão se levantou em profecia e foi lá onde ele estava e disse que tinha chegado a hora dele voltar para Taíba. E ele voltou no mesmo dia. No mesmo dia ele fretou um carro e veio-se embora para Taíba, aí deu continuidade. Aí a semente que havia sido plantada germinou rapidamente. Muitas pessoas creram no Evangelho, permaneceram, se tornaram ajudantes dele na obra, né? E o trabalho se desenvolveu bastante nessa segunda fase dele. Foi nessa fase aí que ele foi consagrado a diácono, depois a presbítero, depois a evangelista e depois pastor. E o Senhor havia prometido que iria abençoar, abençoou ele grandemente. E depois que ele partiu para o Senhor, aí assumiu esse trabalho o pastor Adonias, o filho mais velho dele, e deu continuidade. Como a semente já tinha sido plantada em todo o município, então ela germinou facilmente e cresceu muito no pastorado do pastor Adonias. De modo que o Senhor abençoou este trabalho de uma forma maravilhosa. Dessa visão missionária já surgiram várias outras igrejas, várias outras denominações, algumas até oriundas mesmo da Assembleia de Deus, já se instalaram aqui, e o Evangelho tem sido anunciado no município de São Gonçalo. Lá em São Gonçalo do Amarante, quem primeiro pregou o Evangelho foi ele. Me lembro que ninguém tinha permissão de pregar o Evangelho ali por causa da perseguição do padre e também das pessoas que mandavam lá naquele município. Mas como ele era muito conhecido do doutor Clodoaldo e daqueles pessoal que mandavam no município, então tinha a permissão de pregar o Evangelho lá. E foi ele quem fundou a igreja de São Gonçalo. Me lembro que estava com ele, trabalhando em São Gonçalo, era adolescente, e ele alugou uma casinha lá na Rua da Brasília, chamada Rua da Brasília, e lá começou a pregar o Evangelho. E o Senhor abençoou, salvou muitas vidas ali, que quando já tinha várias pessoas crentes, a direção da convenção pediu a ele para dividir o campo, que era muito grande, abrangia todo o município de São Gonçalo, em 2 campos, um com a sede na Taíba e outro com a sede em São Gonçalo do Amarante. E assim ele permitiu, ele disse que o trabalho não era dele, o trabalho era do Senhor e a convenção era quem coordenava, então estava tudo certo. Aí eles fizeram essa divisão e 2 lotes de terra que nós tínhamos comprado lá no loteamento que o seu Dr. Paraíba tinha feito ali no São Gonçalo, ele deu o dele para construir a igreja, né? E posteriormente ele ligou para mim, eu estava já servindo no Corpo de Bombeiro, perguntou se eu não cedia aquele outro terreno para que fosse feito a casa pastoral. Aí eu cedi também, os 2 lotes que nós tínhamos comprado lá, no centro de São Gonçalo, nós doamos para a construção da igreja que hoje existe lá, a Assembleia de Deus, em São Gonçalo do Amarante. E assim se deu o trabalho do Senhor. A história é grande, não dá para ser contada assim. Isso aí foi um resumo totalmente por alto que tenho feito para mostrar para os irmãos como se deu a evangelização no município de São Gonçalo. Hoje a Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central,
pastoreada, presidida pelo pastor Adonias, existem 18 congregações, bons prédios, mais de 2.000 membros, e o Senhor tem abençoado grandemente esse trabalho. E é assim que se cumpre a visão que Deus deu ao nosso pai naquele ano de 1950. O Senhor tem abençoado e tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E tem cumprido o texto que eu li aqui no início, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de isolamento social, fechamento das igrejas, mas não paz, meus irmãos. Tudo está na presença de Deus. O Senhor está no controle de tudo. E nós sabemos que é para que se cumpra a sua santa palavra, porque o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. E nós estamos nesta obra de divulgação do evangelho para fazer com que o povo creia que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que sem Ele não há salvação. E aquele que assim fizer está cumprindo ainda a visão de Deus dado ao meu pai no ano de 1950. O Senhor seja louvado. Espero ter contribuído com alguma coisa no ensino da escola dominical aí na congregação. Amém.